Ramsés Andros Arispe Falcone, tenho 41 anos e sou jornalista. Eu tenho 2 filhos, né? O que eu mais gosto de fazer é escrever. Quando eu tinha 24 anos, né, eu senti alguns sintomas de cansaço e tosse. Foi diagnosticado tuberculose. A tuberculose é uma doença muito antiga e seus vestígios foram encontrados em múmias do Antigo Egito. A doença chegou no Brasil com os colonizadores europeus e ficou conhecida como peste branca. No mundo, há cerca de 8 milhões de pessoas com tuberculose e somente no Brasil há mais ou menos 80 mil casos. Ainda há muita falta de informação e preconceito sobre ela. Hoje, o diagnóstico é feito de forma simples e, se tratado corretamente, a cura pode chegar a 100%. Tuberculose é uma infecção causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch. O bacilo de Koch por quê? Foi um cientista chamado Robert Koch que identificou essa bactéria em 1882. Até então essa doença era chamada de tísica, uma doença que matava muitas pessoas e não se sabia a causa. Então hoje se sabe que é causada por uma bactéria, um bacilo, e é uma doença que é tratável e curável. E quais são as manifestações clínicas da tuberculose? Tosse e eliminação de catarro pela boca. Se considera que todo paciente que tem tosse com expectoração há mais de 3 semanas deva ser investigado com essa ideia de que pode ser um caso de tuberculose. Além disso, a pessoa pode ter emagrecimento, perda de apetite, suores de noite, febre baixa, né? E vai ficando debilitado, assim, uma pessoa vai ficando mais fraca e geralmente a evolução é longa, os sintomas ocorrem em meses. Por muito tempo eu ia, por exemplo, eu estudava e chegava na faculdade à noite e eu chegava até o portão. Eu tinha trabalhado o dia inteiro, só que eu estava tão cansado. Eu me sentia uma estafa tão grande assim que eu voltava para casa. E eu não sabia o que era. Simplesmente não ia para aula. Estava cansado. E como é que era a tua rotina no dia a dia? Cara, era bastante puxado. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia para o trabalho, né? Era um estágio na época, era um estágio bom que eu tinha conseguido. Eu estudava durante a noite, trabalhava durante o dia, final de semana eu participava de coral, né? Cantava em coral também, estudava línguas também, estudava espanhol no sábado, né? O que mais chamou a atenção antes de fazer o diagnóstico da tuberculose? Ele andava muito cansado, ele tinha uma febrícula todas as tardes, no início da noite, assim, ele dizia: mãe, acho que eu tô com febre. E a gente media, ele estava sempre com febre, e emagreceu muito, emagreceu bastante, e tinha um suor noturno, né? A maioria das infecções de viária superior ou mesmo uma pneumonia se caracteriza por sintomas mais abruptos, de início agudo, assim, com manifestação de alguns dias, no máximo semanas. Já a tuberculose pode ter sintomas por meses, anos, enfim, é uma doença de evolução bem arrastada. Apareceu o cansaço, o que mais que aparecia? A tosse não era muito, assim, sabe? Uma tosse até fraca, assim, tanto é que parecia que era o primeiro diagnóstico que o médico deu, acho que pode ser uma sinusite. Muitas vezes as pessoas dizem assim: doutor, eu estou gripado há 3 meses. Doutor, eu tenho aquela tosse com catarro normal do fumante, sabe? É como se fosse tossir e expectorar fosse normal. Então, muitas vezes, o paciente não valoriza os sintomas e muitas vezes o próprio médico. E como se faz o diagnóstico? O exame mais importante é o exame de catarro. É a pesquisa no catarro para ver se a gente identifica o bacilo de Koch. Outro exame que ajuda bastante na tuberculose pulmonar é a radiografia de tórax.
E um outro exame que a gente utiliza também é o chamado teste tuberculínico, reação de Mantoux, que é um testezinho que se faz na pele, no antebraço do indivíduo, para identificar se ele está infectado pelo bacilo de Koch. Se você estiver com tosse há mais de 3 semanas, procure avaliação médica. Tosse persistente pode ser um sinal de tuberculose. E o que vocês pensavam que podia ser? Eu comecei a falar para ele ir ao médico, né? Porque a tosse não passava nunca e ele começou a se sentir mal. Daí ele foi ao médico, ele trabalhava numa firma na época, daí ele foi no médico da firma. E daí eu fui junto com ele. Foi marcante porque quando eu fiquei sabendo que tinha, né, a minha mãe estava junto, e a gente sabia de histórico de familiares que tinham morrido. Meu pai teve um parente que tinha morrido de tuberculose, né? Então quando tu recebe a notícia, assim, tu dá um susto, assim, né? Porque é uma coisa que tu sabe que é pesado, assim, né? Que é um tratamento que a gente não sabia que existia esse tratamento tão eficaz como tem agora, né? Então a ideia que se tinha é que tu ia penar muito, que tu ia sofrer bastante, que os familiares iam se afastar, que tu ia ter perigo de contaminar quase todo mundo que estava na tua volta. Como é a transmissão da tuberculose? Basicamente só existe uma maneira da doença ser transmitida. A pessoa que tem a doença e não está se tratando, ela tosse e elimina no ambiente pequenas partículas chamadas núcleos goticulares que têm de 2 a 3 bacilos. Esses núcleos ficam no ar e a pessoa que respira aquele material vai infectar o seu pulmão. Então sempre é uma transmissão interhumana. Uma pessoa transmite para outra, através principalmente da tosse, do espirro e do catarro. Quando uma pessoa infectada tosse, elimina gotículas com o bacilo de Koch, causador da tuberculose. Quando aspirado por pessoas que estão perto, o bacilo passa pela traqueia e se aloja nos pulmões. Se o sistema imunológico da pessoa contaminada estiver bem, a reação inflamatória provocada pelo bacilo será debelada. Caso contrário, em até 1 ano, o paciente desenvolverá a doença, apresentando sintomas de fraqueza, perda de peso, sudorese noturna e tosse persistente. Não conhecia ninguém que tivesse doente, né? Não tinha nem ideia. Pensava só, alguém foi dentro do ônibus, alguma coisa desse tipo, né? Que eu imaginava que poderia ter acontecido, porque não tinha ninguém na família, não tinha ninguém do trabalho, não tinha ninguém da escola, pelo menos que a gente soubesse que tivesse, né, tuberculose assim, dessa forma ativa, né? Então foi bem difícil, assim, sabe? Porque é só, o médico só desencana que tu não precisa saber de onde é que pegou. O negócio é tu fazer o tratamento e ficar bom. Se considera que deva ter um período mais ou menos longo de contato com um tuberculoso para haver o contágio. Se considera que seria de 100 a 200 horas. Ora, ninguém fica dentro do ônibus 100, 200 horas. Então, não é comum essa situação, embora seja possível. Mas realmente o contágio maior se dá por exposição continuada ao bacilo. Por isso que profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, têm um índice maior de tuberculose que a população geral, porque eles se expõem diariamente a pacientes com a doença. Então não é uma única exposição, uma exposição aguda, é uma exposição um pouco mais crônica. Geralmente tem exposição crônica. O doutor, esse lá da Santa Casa, me perguntou se ele tinha estado no quartel, porque ele serviu nos fuzileiros, ele era fuzileiro, né? Daí ele perguntou quanto tempo ele teve lá, daí ele disse que tive 3 anos, né? Depois, de repente, é uma coisa antiga, pode ser uma coisa que fica, e daí como ele depois começou a se estressar muito, trabalhar, estudar e fazer aula particular, tudo, né? Qualquer pessoa pode pegar e ter tuberculose, indistintamente o indivíduo fazendo parte de um grupo social ou outro.
Óbvio que os pacientes com a imunidade debilitada e os pacientes que têm problemas sociais, como aqueles que vivem em locais com aglomerações humanas, sejam casebres com vários habitantes, sejam pacientes institucionalizados, como é o caso da situação do sistema prisional, como é o caso de albergues, asilos, essas pessoas têm um risco maior. Pode largar o braço direito. Não são todas as pessoas infectadas que ficam doentes de tuberculose. Então, se eu tenho um indivíduo que entra em contato com o bacilo, se infecta e ele estiver com as suas condições imunológicas adequadas, ele será um portador sadio desse bacilo, ou seja, infectado, mas não doente. As pessoas soropositivas para o HIV, elas, por uma questão imunológica, têm uma chance muito maior do que a população geral de desenvolver a doença. Trabalhava 8 horas, mais a faculdade. 12 horas já dava ainda. E não descansava no sábado, ia descansar no domingo só. Isso pode ser uma das explicações, talvez tivesse lá dormente no pulmão, né? Uhum. E devido a muito estresse ou alguma coisa do tipo, baixou a imunidade e reapareceu. Não necessariamente você pegou isso e ativou, entendeu? Uhum. A questão do estresse, a questão do uso de substâncias psicoativas ilícitas e do próprio álcool tem diretamente a ver também com a questão de imunidade. O álcool, principalmente, é um fator de imunossupressão. Ele mexe com a harmonia do organismo, digamos assim. A pessoa tende a se alimentar mal e quando se passa para outras substâncias psicoativas, como é o caso do crack, tem toda a questão de que o indivíduo realmente emagrece, fica debilitado, a alimentação deixa de ser uma preocupação e ele pode, então, ter tuberculose. A questão do cigarro relacionando à tuberculose, não temos assim nenhum estudo mais amplo mostrando uma relação direta. É óbvio que um paciente que já tem uma doença infecciosa, que poderá deixar sequelas, deixar cicatrizes no seu sistema respiratório, se ele se expor à fumaça do cigarro, ele poderá ter sequelas mais importantes, ter mais hiperresponsividade brônquica. O paciente que fuma, ele também tosse e ele não nota quando essa sua tosse muda as características e pode também ter um diagnóstico mais tardio. Qual foi o impacto para a senhora ali ouvir que o seu filho foi estava com horrível, tuberculose? porque eu achei que eu não tinha cuidado dele direito, sabe? A gente pensa um monte de coisa, né? Foi horrível, né? Muito para ele, para os irmãos. O irmão menor dele na época era bem pequeno, sabe? Chorava porque achava que ele ia morrer, né? O pai dele chamou e ele disse, ó, pode parar de trabalhar que não tem problema, eu quero que tu fique bom. Claro. Então, né, a tua prioridade agora é tu ficar bom. Fiz um tratamento bastante longo, né, de 6 meses aí. No final desse tratamento aí, o médico disse que tinha sido tranquilo e que tinha curado totalmente. Em torno de 50% das pessoas não sabe que a tuberculose ainda persiste nos dias de hoje. Apesar dos altos índices alarmantes da doença, a tuberculose pode ser tratada e curada. Após 15 dias de uso da medicação, a pessoa não transmite mais a doença, podendo levar uma vida normal e sem necessidade de isolamento. Você já sabia que tuberculose tem cura? Já ouvi que tem tratamento, mas não me lembro se tem cura. Eu tive tuberculose, fui ao médico. É uma doença que tem cura, que a gente tem que procurar os postos. Aí comecei a fazer o tratamento. De 6 meses eu fiquei curada. Tosse, febre. Meus filhos também fizeram tratamento, não tem nada, graças a Deus, são bem saudáveis, sadios. Toda hora é um passageiro diferente, né? Às vezes o passageiro começa a tossir dentro do carro, o que eu faço? Eu abro os vidros. Muita gente tem preconceito, não quer comer na mesma coisa junto com a gente, quer separar talher, eu nunca separei nada em casa. Há ainda uma desinformação muito grande em relação à tuberculose. Ela é considerada uma doença do passado, uma doença que como se já não existisse. Então, a desinformação é talvez o principal fator de perpetuação dessa doença. São números muito significativos. São cerca de 8 milhões de pessoas
no mundo que adoecem com tuberculose todos os anos e cerca de 2 milhões de pessoas morrem. No Brasil, a gente tem cerca de 71 mil casos novos e mais 8, 9 mil casos de recidiva, de retratamento, somando, portanto, 80 mil casos de tuberculose por ano e 4.800 mortes pela doença a cada ano. E uma pessoa que não se trate e que continue com tuberculose, ela transmite para um número muito grande. Estima-se que de 10 a 15 pessoas são infectadas por cada paciente doente não tratado. Fiz um tratamento bastante longo, né, de 6 meses aí. E no final desse tratamento aí, o médico disse que tinha sido tranquilo e que tinha curado totalmente, né, a tuberculose. Tinha que fazer um acompanhamento de algum tempo mais ali, cada ano, 6 meses eu ia até o posto de saúde para fazer uns exames, para conversar com o médico, ele fez um acompanhamento. Né? O tratamento da tuberculose é integralmente feito pelo SUS e mesmo que a pessoa queira, ela não conseguirá os medicamentos fora do SUS. Ela pode, se quiser, pagar um médico ou usar seu plano de saúde para ser acompanhado também. O tratamento tem que ser bem rigoroso, assim. Imagino que você fez controladinho. Né? Não, foi controlado. Né? Até a minha mãe, que era a mais nervosa, assim, até que eu, né? A gente contava ali, eu tinha uma caixa que eu botei, a gente pegava no posto de saúde e eram vários envelopes assim compridos, né, com os comprimidos. Aí eu contava, repartia pelos dias ali e ia tomando, né. Era complicado porque eram acho que em torno de 6 comprimidos diários, né, todos de uma vez só. Então, não podia esquecer. Em relação aos medicamentos, o Ministério da Saúde mudou o esquema de tratamento ano passado, em 2010, e adotamos não só a 4ª droga, mas o chamado dose fixa combinada, que é a junção dessas 4 drogas no mesmo comprimido. O que a gente quer com isso? É diminuir a confusão entre os medicamentos, diminuir a seleção de drogas, porque o paciente vai descobrindo que determinada droga dá enjoo, que outra droga dá manchas vermelhas na pele, são coisas passageiras, mas que incomodam, claro. Então ele vai selecionando e vai tirando aquela que incomoda mais. Então, com as 4 drogas, nós conseguimos diminuir as doses, né, de 2 delas. Então, com isso, a gente espera ter menos efeito colateral, menos enjoo, menos rush cutâneo e melhorar a adesão. Consequentemente, diminuindo o abandono e melhorando a cura, que é nosso objetivo final. O tratamento da tuberculose é relativamente simples. É feito com medicamentos por via oral, são comprimidos, só que é um tratamento prolongado. A pessoa tem que tomar remédio durante 6 meses. Para estar convencido que precisa se tratar 6 meses, apesar de não estar mais manifestando nenhum sintoma, é muito difícil. E com isso você tem um abandono do tratamento, que é talvez o maior desafio que a gente tenha no tratamento da tuberculose, fazer que as pessoas se tratem pelos 6 meses, né? E com isso você tem o aparecimento de quadros mais graves, né, da resistência, que é talvez o maior flagelo atual em relação à tuberculose, a tuberculose multidroga resistente. O paciente que interrompe esse tratamento antes dos 6 meses, o grande problema é que o seu bacilo, aquele bacilo que ele alberga na sua cavidade, lá nos seus pulmões, ele poderá tornar-se resistente a esses fármacos e já não responder a esse tratamento que a gente chama de esquema básico. Então, o paciente passa do esquema básico, que são com medicamentos via oral, por 6 meses, para um tratamento que vai ser um tratamento de tuberculose multidroga resistente, que vai durar no mínimo 18 meses e que nos primeiros 6 meses vai incluir medicações injetáveis. O tratamento da tuberculose deve ser feito por 6 meses, sem interromper o uso da medicação. O paciente recebe uma carteirinha do posto de saúde que facilita esse controle. Quem não usa a medicação por todo esse tempo não cura a doença. O que a OMS preconiza para todos os países é que o tratamento seja tratamento diretamente observado, que consiste na observação da tomada do medicamento por algum profissional de saúde. Isso visa nada mais, nada menos que adesão ao tratamento, é evitar que a pessoa abandone. Eu parei de trabalhar, né? Parei de estudar. Durante aquele período ali de tratamento, eu não fiz praticamente nada.
Só o tratamento e fazer o que eu gostava de fazer, que era escrever bastante. Né? Por que teve essa decisão de parar de estudar? Essa aí é justamente essa questão do preconceito mesmo. Né? Que ia estar dentro de uma sala de aula, né? Teve já uns bochichos, já né? tinha algumas coisas assim, algumas mesmo conversas. Porque ele emagreceu muito. Então, e se ele não comentasse o que ele tinha, as pessoas ficavam supondo, né? É isso, é aquilo. As primeiras perguntas que a gente faz é se tem que separar um copo, pode tomar chimarrão junto, não pode. Ele precisa separar talher, né, prato. Foi a primeira pergunta que a gente fez, né? Em questão, tem problema se ele dormir junto com os irmãos, tem problema de ficar no mesmo quarto fechado, só. A partir do momento que ele começar o tratamento, já não é mais transmissor, né? Foi que pelo menos foi as orientações que foi passado. E daí a gente ficou mais tranquilo, né? A partir de 2 semanas de tomar os remédios religiosamente, né? A gente já tem uma segurança de que aquela pessoa não está mais transmitindo a tuberculose. Mas as pessoas que conviveram até o diagnóstico ser feito, essas pessoas, né, que, por exemplo, dormiram no mesmo quarto, tem uma forte indicação de consultarem um médico. Quais são os cuidados que se deve ter se tem um familiar dentro de casa com a doença? Primeira coisa, não se isola o paciente, né? O paciente vai ter uma vida normal dentro de casa e os familiares, eles vão ser acompanhados e vão fazer exames para ver se houve contaminação. Posto, né? Nós fizemos exames para ver se ninguém na casa tinha sido eu, ele e os outros 2 irmãos, né? Não precisa separar talher, prato, isso aí não transmite tuberculose. O que transmite é a tosse-expectoração. E o importante saber também que depois de 2 semanas do uso do tratamento, desaparece o contágio. E a pessoa pode ter uma vida normal. O médico no posto, ele tranquilizou muita gente. Inclusive ele disse para ele assim, pode ir para casa, pode passear, pode estudar, pode trabalhar, pode fazer sexo. Tudo isso ele disse, né? Bem assim, tranquilo. E a mãezinha, faça mingau de aveia, faça ele comer, não tem conversa. É ponto. Toma o remédio, ponto. Deu certo. Na verdade, depois com a medida do tratamento que a gente vai sabendo que o contágio é só quando a pessoa tossir diretamente no teu rosto, né? Que ela soltar o bacilo no ar e tu respirar naquela hora que tu vai pegar, né? Consulta médica para tuberculose era no mesmo dia no posto de saúde. Tinha um rapaz que ele tinha aparecido vários nódulos nas costas dele, assim, não era na pele, assim, né? Então ele tinha feito vários exames e nunca tinha detectado. No posto de saúde, o especialista lá disse, não, você está com tuberculose tipo tal, eu não recordo o que era. A tuberculose geralmente ocorre no pulmão, que é por onde entra o bacilo. Como o bacilo ele é ávido por oxigênio, geralmente ele fica no pulmão. Mas nós não podemos esquecer que sempre que uma pessoa se infecta pelo bacilo, ela dissemina esse bacilo pelo sangue, pela corrente sanguínea. Portanto, a tuberculose poderá aparecer em qualquer outro órgão, né? Geralmente, 80% dos casos de tuberculose são pulmonares e 20% são extrapulmonares. Os extrapulmonares, o mais comum é pleura, tuberculose de pleura, que é a membrana que envolve o pulmão. É importante dizer que as tuberculoses extrapulmonares não são contagiosas. A única forma de tuberculose contagiosa é a pulmonar. Como prevenção específica, existe uma vacina, né, que todos os brasileiros, praticamente 100% dos brasileiros, tomam ao nascer, ainda na maternidade, ou aqueles que não nascem em maternidade, não têm partos hospitalares, recebem no primeiro mês nos postos de saúde, que é a BCG. A BCG mudou drasticamente o quadro da tuberculose no Brasil em relação às crianças. A gente tem muito pouca tuberculose infantil no Brasil, ainda bem. O problema da BCG é que ela só pode ser dada uma vez na vida e ela não confere imunidade para o resto da vida. Tomar friagem ou ficar no vento causam tuberculose? Não, a tuberculose é causada por um bacilo, o bacilo de Koch. É uma doença infecciosa e nada tem a ver com frio ou exposição ao vento. Gripe ou pneumonia mal curados podem levar à tuberculose?
Não, tuberculose, pneumonia e gripes são ocasionadas por germes diferentes. A grande pergunta que tinha era: como é que tu pegou? Onde é que tu andou? O que tu fez? Onde é que tu mora? Né? Para te pegar a tuberculose. A tuberculose, no passado, apesar do glamour dos poetas que morriam apaixonados com tuberculose, a tísica, a peste branca, na verdade afetava a população mais marginalizada, como é até hoje, que é mais afetada. Uma maneira de prevenir tuberculose é melhorar as condições socioeconômicas da população, né? Então, se tem uma população bem nutrida, com boa moradia, com boas estruturas de saúde, certamente são medidas muito importantes. Ser saudável de alguma forma, tu tem que tomar conta da tua saúde, ter a tua família sempre perto de ti. Isso é que me faz saudável, né? Que eu acredito ser saudável.